mas ela não tem condições de discernimento, por exemplo, de valores. Levantaram o voo. Ele é o responsável, ele como piloto é responsável, então ele tem que seguir os protocolos ali. No primeiro episódio já comentei, já fiz uma introdução, dizendo que hoje a gente está passando por um momento de transição aí com a reforma tributária. Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Código Legal, o podcast destinado àqueles amantes e entusiastas do assunto jurídico, o assunto que está sempre presente aí no nosso meio. E hoje é o segundo episódio e vamos trazer algumas novidades. Giovanni Bogo, sou eu, e comigo aqui está André e Caroline. Caroline, aliás, você trouxe aqui uma informação de que tem uma lei nova, tem um provimento novo do CNJ. Fiquei curioso. Traz aí para nós. Então, boa tarde a todos e a todas. Temos algumas novidades aí na área de família e sucessões. Temos um provimento do CNJ, como você bem comentou. É o provimento 205, que vem alterar aí o provimento 149, que trata do Código de Normas da Corregedoria. E é um provimento curioso porque ele trata da intitulação podemos chamar assim, da autocuratela. A nomenclatura correta pela doutrina não seria essa, porque autocuratela é como se nós mesmos pudéssemos nos auto-interditarmos, o que não seria possível, né? O que seria isso? Quando uma pessoa perde a capacidade civil, perde o próprio discernimento, ela não tem mais condições de responder por ela mesma, né, civilmente falando, há necessidade, então, de uma pessoa ingressar com uma ação de curatela, ou antigamente chamada de interdição, para, então, torná-la, essa pessoa, civilmente incapaz, e aí alguém vai ser responsável por essa pessoa. Então, é chamado de autocuratela, mas não é o nome juridicamente correto, digamos assim. E o que esse provimento traz de novo, então? Bem, ele é como se ele dissesse para o magistrado o seguinte: olha, juiz, a partir de agora vai ter uma aba lá na Sensec, que uma ferramenta que tem, né, nos cartórios. A Sensec é central, né, dentro dos cartórios, onde todos os atos e registros que acontecem, eles ficam registrados, então, nessa central que é a Sensec. E agora passa a ter uma aba específica nessa central, então, para os registros de curatela. Então, vamos supor que você decide fazer uma escritura declaratória dizendo, olha, se um dia eu perder a minha capacidade civil, eu quero que seja nomeado como meu curador, sei lá, a minha esposa, né, a minha cônjuge ou a minha tia, enfim, alguém que eu entenda que é a pessoa que vai cuidar bem de mim. Então, é uma escritura, um ato declaratório e vai ficar lá registrado nessa aba específica da Sensec. E o juiz, numa ação, então, de curatela, uma ação de interdição, ele agora passa a ter essa obrigatoriedade de ter que consultar essa aba específica, nessa central, nessa Sensec, para verificar se essa pessoa fez essa escolha, né? Então, a gente verifica que é um ato que privilegia a autonomia privada, privilegia a vontade da pessoa, porque ela pode, né, seja por um testamento, por uma escritura declaratória, agora escolher quem ela gostaria que cuidasse dela, né, numa infelicidade, né, de vir um dia perder a sua capacidade civil. Então, é uma novidade que a gente passa a ter, e é importante também dizer que é um ato que o provimento trouxe como sigiloso. Então, se porventura esse ato ele for antes desse provimento, poderia se colocar até numa escritura pública, por exemplo, de união estável, né, que numa declaratória de união estável, em caso de incapacidade civil, poderia se nomear o meu companheiro, né, ou o meu cônjuge, uma declaração. Então, agora, a recomendação é que seja feito num ato separado, porque ele tem um caráter sigiloso. Então, somente vai poder requerer a própria pessoa, né, ou então através de ofício judicial. Então, é uma das novidades que a gente tem. Caroline, você comentou ali da incapacidade civil. Evidentemente que aqui nós vamos ter alguns que estão nos acompanhando que talvez tenham dúvida, afinal, o que é uma incapacidade civil? Evidentemente que os advogados e outros operadores do direito... Quem é da área entende, claro. Sabe disso, né?
Mas tem aquele estudante que está começando a faculdade ou até mesmo pessoas que não têm o domínio do conhecimento jurídico. Talvez seria interessante explicar o que exatamente significa uma pessoa com incapacidade civil. É quando ela perde o seu discernimento, né? Quando ela não tem mais condições de exercer por si só os atos da vida civil. Então, a partir desse momento, ela precisa ser interditada, digamos assim. Alguém passa a responder por ela, né? A gente tem a curatela, que é quando a pessoa passa, então, a ter alguém que vai responder por ela. Seria um curatelado, um curador vai responder por essa pessoa. É como se fosse uma criança. Uma criança, ela é incapaz também, civilmente falando, porque ela só adquire a capacidade a partir dos 18 anos. Mas existem pessoas que, independentemente da idade, elas não têm condições e nem discernimento de gerir a sua própria vida. E é nesses casos, então, que o juiz declara a incapacidade civil e nomeia para essa pessoa, então, um curador, que é um responsável, como se fosse o pai ou a mãe, né, que passa a responder por essa pessoa. Até para talvez exemplificar e ficar mais fácil de compreender, é muito comum, né, que isso acontece quando uma pessoa já de idade, um senhor idoso, por exemplo, sofre um AVC, né, um acidente vascular cerebral, e ele perde a sua consciência, fica acamado, enfim. Aí, evidentemente, que alguém tem que responder por ele, né? Inclusive, se ele fica totalmente acamado e não consegue nem expressar a sua vontade, perde a fala, por exemplo, alguém tem que representar essa pessoa no INSS, no banco, no cartório, no Detran, enfim, todos os órgãos públicos aí. E aí, por isso que essa pessoa, ela fica assim, incapaz civilmente, ou seja, incapaz de praticar por si os atos da vida civil. Exatamente. E até acho importante, né, Giovanni, e a Carolina pode explicar para nós a questão. Então, não tem nada relacionado à idade, questão de capacidade. Então, se a pessoa, como o Giovanni falou, tem uma pessoa mais idosa, tá com 80 anos, já não responde por mais. Não. Há todo um procedimento, certo? Então, não tem a ver com idade, tem a ver com capacidade. Não tem a ver com a idade, exatamente. Até porque vai ter um processo, né? Um processo todo regular, vai ter que ser provado. Na grande maioria das vezes é feito perícia médica, então vai ter que ser comprovado que essa pessoa realmente não tem condições de exercer por si só. Então, a questão da selinidade, né? Que ela não tem condições mentais de responder, que ela não tem noção do tempo, do espaço, de valores, de moeda. Então, enfim, uma perícia médica, ela faz toda essa avaliação. A perícia psiquiátrica, por exemplo, né? Para realmente ter condições de aferir que essa pessoa não tem condições. Então, um exemplo, desculpa interromper. Se eu fosse parente do Giovanni aqui, vou interditar o Giovanni. Ele está aqui, entro com um processo, ele vai ter o direito ali, garantido, de se manifestar, se ele tiver condições para isso. Sim, certo? Então, sim. Não é só chegar lá e entrar com o processo. Ele vai constituir advogado, vai fazer a defesa dele. Quem não pode constituir advogado, o juiz vai nomear um para fazer a defesa no processo. Então não é só chegar lá e falar, não, vou interditar porque tá idoso, né? É um processo extremamente gravoso, porque ele acaba tornando a pessoa incapaz civilmente. Então ele é um processo extremamente gravoso, né? E nós temos, inclusive, além da questão da curatela, uma medida que é mais branda, né? Ela é menos gravosa, que é nova também no Código Civil, que é a tomada de decisão apoiada, que são para casos, e aqui fugindo um pouquinho da questão do provimento que nós estávamos falando, que são para casos em que a pessoa ela não é totalmente incapaz, mas ela não tem condições de discernimento, por exemplo, de valores, e ela precisa de um apoio para tomar certas decisões, por isso tomada de decisão apoiada. Então, ela precisa de apoio para tomar decisões, por exemplo, para negócios, compra e venda, e aí nesses momentos, quais vão ser as pessoas que vão apoiar, né? Então, esse processo vai dizer quem são essas pessoas. Olha, isso aí foi um assunto que trouxesse aqui, que eu reconheço que eu não estava nem sabendo e que vai ser talvez possível ser aplicada num caso que a gente tem no escritório, porque um senhor já, né, dos seus 40, 50 anos, perdeu os pais, né, e os irmãos tiveram que assumir a curatela porque ele já estava interditado sob o motivo de que ele tinha um comportamento difícil, enfim, o diagnóstico ali era
impreciso, talvez ele tinha um pouco de esquizofrenia, um pouco de transtorno bipolar, enfim, ele era interditado, a mãe era a sua curadora, com o falecimento dela, e em seguida o pai também faleceu, embora o pai já não estivesse mais presente na vida dos filhos, melhor dizendo. Então o irmão assumiu essa curatela e o processo inclusive está tramitando. E na primeira visita da assistente social, ela não conseguiu nem entrar na casa porque o sujeito lá que estava interditado, ele foi extremamente grosseiro com ela, exatamente o comportamento que fez com que ele fosse interditado. Uhum. E aí o juiz determinou então a realização de perícia, e aí o médico, quando foi ao local, e aí a perícia tinha que ser na casa dele, porque ele não sai de casa. Saía. O irmão não consegue tirar ele de casa. O médico foi ao local, chegou lá, o rapaz, né, o senhor na verdade, estava pleno. Respondeu todas as perguntas, demonstrou que sabe muito bem lidar com dinheiro, que ele se vira, inclusive ele mora sozinho, ele faz o almoço dele, ele vende umas coisinhas pelo Mercado Livre, parece que ele faz ali uns artesanatos e vende. E aí o médico disse, olha, ele não é incapaz. Não é incapaz. E aí o que acontece? Eu chamei então o irmão ao escritório e passei para ele o resultado da perícia. O irmão disse, mas não é possível, meu Deus, até a gente gostaria que ele fosse realmente capaz, até porque a gente tem um imóvel... De gerir a própria vida. A gente tem um imóvel que ele continua morando lá, a gente não consegue nem vender porque ele é incapaz, considerado ainda incapaz, né? E eu preciso ficar sendo curador dele, sendo que eu gostaria muito que eu tivesse que ser dispensado desse encargo. Enfim, o fato porque é um ônus também, né? Para quem é curador, tem prestação de contas para fazer, né? E aí o fato é que, então, né, peticionei ao juiz lá dizendo, eu acho que seria prudente a realização de uma segunda perícia. Vamos ouvir uma nova opinião aí de um outro profissional para tentar entender o que está acontecendo. Porque a assistente social, ela foi muito clara na certidão dela, dizendo o comportamento extremamente fora do padrão do curatelado, e enquanto o laudo pericial foi o oposto. Favorável. Uhum. Então vamos aguardar bem, talvez seja então o caso da tomada de decisão apoiada para esse sujeito. Né? Inclusive ela pode ser exercida de modo compartilhado, por 2 irmãos, né? Por um pai e uma mãe. Né? Então, às vezes uma alternativa, uma saída para esses casos em que não é totalmente incapaz, mas precisa de um certo apoio para determinadas situações, como, por exemplo, uma compra e venda, né? Negócios. Então, é uma alternativa que tem surgido com bons olhos, né? O Código trouxe isso aí, principalmente com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque a deficiência, em sua grande maioria, ela não é causa determinante para se declarar incapacidade, muito pelo contrário, né? A gente vê cada vez mais as pessoas com deficiência podendo exercer com grandes condições os seus atos da vida civil, inclusive podendo escolher com quem vai se casar, quantos filhos quer ter, se vai ter ou não filhos, né? Coisas que com o código anterior já era diferente. Então, isso se ampliou muito, essa possibilidade. Até porque o número de pessoas com o espectro autista aumentou demais e tem aumentado ainda. Então, tem níveis diferentes de gravidade do autismo, né? Pode ser que um autista seja, que é basicamente o nível 1, que consegue realmente ser uma pessoa quase normal, mas tem aqueles de nível 2, nível 3, e aí eu não sei até qual... São os graus de suporte, né? Mas a gente fala em toda e qualquer pessoa portadora de deficiência, né? Toda e qualquer deficiência. Então, inclusive com síndromes, né? Seja uma síndrome de Down, seja uma doença psiquiátrica, enfim. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela veio realmente para trazer essas possibilidades para essas pessoas, né? Porque são pessoas... normais, como qualquer outro cidadão, tem que ter os seus direitos respeitados também. Muito bem. E a lei nova que... Então, além dessa novidade do provimento 206, a gente tem uma lei que
entrou em vigor agora no dia 28 de outubro, então é bem fresquinha. E é uma lei que deixou os familiaristas muito felizes, porque nós vínhamos trabalhando a questão, ela trata aí do reconhecimento como ato ilícito do abandono afetivo. Então, era uma questão que nós víamos no judiciário somente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Então, a gente chama de doutrina, para quem não é do meio jurídico, doutrina a gente chama as obras jurídicas, os escritores, é isso que a gente chama de doutrinadores, então seriam os escritores. E jurisprudência, então, as decisões judiciais. Mas nós não tínhamos uma lei que determinava para nós o que era ato ilícito e se era ou não ato ilícito, se era considerado ou não ato ilícito, o abandono afetivo. Né? Porque nós sabemos que um pai ou uma mãe que não tem a guarda de um filho e que deixa de pagar, por exemplo, uma pensão alimentícia, ela está abandonando materialmente esse filho, porque ela tem o dever de sustento, de educação desse filho, dessa criança. Mas agora, com a entrada em vigor da Lei 15.240, passa a ser um ilícito civil o abandono também afetivo. E a lei nos traz o que é. Então, o genitor não detentor da guarda, ele passa a ter como uma obrigação também a assistência moral e afetiva desse filho. Então, ele tem sim uma obrigação para com a formação psicológica, moral e social desse filho. Então, ele precisa prestar essa assistência, ele precisa conviver, ele tem que prestar essa assistência moral, psicológica e social. Então, isso é uma vitória muito grande que a gente vê com bons olhos. Nós já tínhamos um julgamento da ministra Nancy Andrighi de alguns anos atrás, que era um julgamento paradigma, e ela mesmo no julgamento, né, tem uma frase que é muito usada no judiciário, que ela mesmo afirma que amar é faculdade, mas cuidar é dever. Então, não se pode obrigar um pai ou uma mãe a amar um filho, mas ele tem a obrigação de cuidar desse filho, né? Então, o dever de cuidado. Ele precisa prestar essa assistência moral. Essa lei já está publicada? Está publicada, está em vigor, foi publicada no dia 28 de outubro. Qual é o número? 15.240. Tá, mas aí vamos lá. Tenho ela aberta aqui. 15.240. Exato. Então, alguns Ela modificou os artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, certo. Então, enfim, era uma matéria que estava basicamente sendo tratada sob o ponto de vista doutrinário e também algumas decisões, que são a jurisprudência, mas quando ela fica apenas no campo da jurisprudência e doutrina, a gente nunca tem segurança se o juiz vai acolher ou não esse tipo de pedido, né? Exato. Fica à mercê lá do entendimento do julgador, reconhecer se houve ou não esse abandono. E aí o meu questionamento, como é que a lei tratou essa questão sob o ponto de vista da subjetividade ou da objetividade? Existem alguns critérios quando efetivamente é caracterizado o abandono afetivo, ou continua ainda, vamos dizer assim, evidentemente que estando previsto em lei, já é um passo além, né? Não está mais tanto no campo da subjetividade do julgador, mas ainda assim, muitas vezes a lei ela entrega ao julgador o dever de apurar se aquilo está ou não caracterizando o abandono afetivo e valores. Como é que ficará a questão de definir o valor? Porque ato ilícito pressupõe um pagamento de uma indenização, uma reparação. Estamos no campo da responsabilidade civil, né? Pressupõe uma responsabilidade subjetiva, então nós temos que comprovar aí um dano, né? O ato ilícito agora, a lei já nos diz que o abandono afetivo é um ato ilícito, então nós não precisamos comprovar o ato, mas esse ato ele vai ter que estar comprovado dentro do que a lei nos traz como ato ilícito, que é justamente aí a não convivência, o abandono, muitas vezes a sequela por esse abandono. Então, eu tenho, por exemplo, casos de clientes que ficaram toda uma vida sem convivência, o pai nunca procurou, o pai nunca conviveu, o pai nunca ligou, nunca fez nenhuma chamada de vídeo, nunca quis saber desse filho. Esse filho enfrentou
traumas, problemas psicológicos, terapias, né, tratamentos, às vezes, não só com psicólogos, mas às vezes até com medicações por depressão, por trauma, enfim, diversos transtornos que... Porque, assim, a falta da figura paterna ou materna no desenvolvimento da criança ou do adolescente, isso já é pacífico, né? Nós sabemos que isso traz problemas na formação psicológica desse ser em desenvolvimento, dessa criança e desse adolescente. Então, é um trauma que ele vai ficar, muitas vezes, para o resto da vida, né? Talvez, com muita terapia, essa criança e esse adolescente consiga reverter. Talvez, né? Então, comprovando essa ilicitude, esse ato, essa falta de convivência, a gente tem o ato ali já comprovado, e aí a gente tem a comprovação do dano, esse nexo de causalidade, que nos levam, então, para o campo da responsabilidade civil. E aí sim fica, então, a critério do magistrado, né, valorar esse ato ilícito. E aí, claro, como dentro do campo da responsabilidade civil, vai depender aí do caráter também pedagógico, da valoração desse ato ilícito, que a gente procura também, né, para que não haja uma reincidência, para que tenha esse caráter, mas também das condições, né, do tempo, quais que eram as circunstâncias desse caso, né, ficou meses sem ver, ele via, mas... ele visitava, ele não cumpria, de repente cumpria de forma parcial essa convivência estabelecida pelo judiciário, ou não, ficou toda uma vida e realmente nunca, né? Eu tive um caso em que o pai nunca exerceu a convivência durante toda a vida do filho, né? Então, vai depender muito do caso concreto para valorar, né? E outra, comprovar se realmente houve tentativas desse pai de manter contato, ele buscou ou realmente foi por conta, eu digo do pai, porque na grande maioria dos casos, a gente sabe que a mãe é detentora da guarda e o pai, né, ou tem o lar referencial e o pai é que acaba exercendo o direito de convivência. Então, nos exemplos, a gente acaba sempre se referindo dessa forma. Mas, por vezes, pode acontecer o inverso também. O pai ser o detentor da guarda ou ter o lar referencial numa guarda compartilhada e essa mãe não está exercendo o direito de convivência e possa, né, também responder por um abandono afetivo. E aí, o que a gente precisa também analisar é de que forma que isso aconteceu. Porque, muitas vezes, esse pai ou essa mãe abandonou afetivamente, mas por circunstâncias outras que podem ser comprovadas no processo, que talvez ele tentou, procurou e não teve condições ou oportunidade de se aproximar. Então, tudo vai depender do caso concreto. Isso. Até ia fazer um questionamento referente se na lei, nessa nova lei, ela não vai estar descrito ali cada uma das condutas que venham a caracterizar essa ausência do vínculo afetivo. Então, não vai ser, o pai não está indo visitar. Consequentemente, o pai não indo visitar... Mas menciona a convivência, tá? Aí a questão da convivência, mas não tem um rol assim, descritivo. Assim, se o pai não for no aniversário, não vai caracterizar. Não, é uma questão de uma análise toda. Subjetiva. Mas a lei traz para nós o que é a assistência afetiva, que ela fala que é a obrigação dos pais. E aí ela enumera, eu até deixei aberta por conta disso. Então ela enumera dizendo que é uma orientação quanto às principais escolhas e oportunidades profissionais, educacionais e culturais do filho. Traz como solidariedade e apoio nos momentos de intenso sofrimento ou de dificuldade desse filho. E traz também como a presença física espontaneamente solicitada pela criança ou pelo adolescente quando possível ser atendida. Resumindo, então a gente tem um norte. Eu conheço um caso em que o pai ele parou de ter a convivência com a filha por ter dificuldade de relacionar-se com a mãe da criança, né? Porque a mãe acaba criando lá problemas e para evitar esses problemas, a solução que ele encontrou foi evitar a convivência com a filha, mesmo ele não querendo. Mas, enfim, dois questionamentos que eu tenho ainda com relação a essa lei hoje nós temos a paternidade socioafetiva, né? Se também vai se aplicar a esse tipo de relação. Entendo que sim. Uma vez que está confirmada e que existe a paternidade socioafetiva, porque uma vez que eu tenho a paternidade socioafetiva, a gente também tem obrigações dela decorrentes, como obrigação alimentar,
como as consequências no campo das sucessões, né? Direito hereditário, por exemplo, né? Direito de herança. Então, também eu vou ter ali a obrigação relacionada ao campo afetivo. Certo. A lei deixou em aberto essa parte, né? Ela não tratou não especificamente fala, paternidade biológica. Não. Tá. E a legitimidade para postular essa indenização? Da criança ou do adolescente. Tá. E ele pode postular ainda quando ele está na sua incapacidade civil? Sim. Então ele estaria sendo representado ou assistido pela Exato, mãe, no caso. Pela mãe ou pelo pai, dependendo quem é o detentor da guarda, né, ou do lar referencial diante de uma guarda compartilhada. A gente tem esse hábito de sempre achar que é o pai que... Porque, né, na grande maioria dos casos... Né? Mas assim, a cultura vem mostrando uma reversão, né, disso, né? A gente percebe uma paternidade muito mais responsável de uns anos para cá, né? Os pais vêm buscando muito mais o exercício da guarda, vêm buscando muito mais uma paternidade responsável, vêm exercendo a convivência e por muitas vezes procurando também o exercício da guarda e buscando guarda compartilhada. Muito bem. Eu acho que essa lei aí, de fato, a Caroline comentou que ela foi recepcionada com muita alegria pelos familiaristas, e com mérito, porque às vezes em que o escritório atuou na área do direito de família, era bastante comum, principalmente no caso das mães, né, perguntarem, tá, e o que a gente pode fazer, porque o pai do meu filho não vem visitar, e eu queria que ele tivesse a convivência com o pai, e a gente muitas vezes dizia, olha, infelizmente... não tem muito o que fazer. Com o tempo foi se desenvolvendo essa tese do abandono afetivo se tornar uma indenização, né? Mas isso eram casos esporádicos que foram ampliando, porém, agora previsto em lei, a gente tem a certeza e há outros meios também, né, de se fazer cumprir o direito de convivência. A gente pode aí tratar, quem sabe, desse assunto num outro podcast. Mas há meios jurídicos para isso. Então tá, vamos dar seguimento aqui. O André, ele já antecipou para nós aí que ele tem um caso bastante recente, mas assim, vamos, no mínimo, curioso para a gente conversar aqui. E aí, André, diz para nós aí, como é que é essa situação aí? Então, meu caro Giovanni, essa questão relaciona o quê? A autoridade policial, quando ela deixa de indiciar uma pessoa que é acusada de um determinado crime. O que eu quero dizer? A pessoa vai até a delegacia e ela menciona ali a ocorrência de um crime. Olha, aconteceu tal situação. O delegado, ao receber aquele boletim de ocorrência, ele vai despachar, vai fazer ali as diligências necessárias, ouvir testemunhas, se houverem, ouvir a vítima posteriormente, o escrivão. E a partir de então, ao final, ele vai elaborar o quê? Um relatório. Nesse relatório final, ele vai expor ali, na sua convicção, se há elementos para que a pessoa ali, acusada daquele crime, de fato, ela tenha indícios, né, de autoria, né? E ao final vai o quê? Vai fazer o indiciamento. Recentemente, aquele famoso, aquela tragédia que tomou grande proporção nacional, do balão, e aqui eu falo de uma maneira didática para as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, sem qualquer compromisso com as partes nenhuma, mas apenas para fins de esclarecimento, o delegado responsável pelas investigações, ele não indiciou ali o piloto do avião. E isso foi aventado que gerou um grande... Do avião não, é do balão. Do abelão, digo. E aí o delegado não fez o indiciamento do piloto. O que é o indiciamento? Para dizer que ele, em tese, seria o responsável por aquele fato, ou culpa. Aliás, até vamos fazer um esclarecimento, até porque eu também tenho essa curiosidade. É muito comum, né, nas redes sociais, dos últimos tempos, especialmente, por conta dessa polarização e o discurso de um lado um pouco favorável aos direitos humanos, ao direito do pessoal que responde processos criminais, e do outro lado indignado com certos caprichos a essas pessoas. A gente vê assim, comentário de uma matéria jornalística que, ao invés de atribuir a denominação de criminoso, coloca lá o suspeito, né? Então as pessoas não
né, que não estão habituadas ao linguajar jurídico, eles não ficam conformados de, pô, como é que os caras já tem lá a prova, tem o vídeo, tá, já divulgado, deu para perceber que aquele sujeito é, de fato, quem praticou um fato que só por ver já parece, né, a gente conclui que é crime. Por que tratar como suspeito e não como criminoso? Então, o questionamento é, essas fases de apuração, né, existe o inquérito, existe o indiciamento, existe apenas uma fase de investigação. Como é que se dá essa evolução? Pode dar uma esclarecida? Porque até eu também tenho uma certa dúvida aí com quando é investigação, quando se torna inquérito, quando é indiciamento, né? Claro que daí depois, ao final, chega lá a denúncia, né? Que é a ação penal propriamente dita. Mas principalmente essa fase de investigação, inquérito e indiciamento, o que diferencia uma da outra? Eu vou tentar ser bem resumido aqui para ficar no nosso tempo, mas para ficar bem didático. A pessoa ali, ou na verdade a vítima, ela vai até uma delegacia de polícia. E aqui eu vou mencionar a questão da violência doméstica. A mulher ali, a companheira, vai na delegacia, ela menciona que foi agredida por seu companheiro, ela tem marcas ali no corpo, lesões, e a partir disso é feito o registro de ocorrência. E vai ser entregue para ela uma guia para que ela faça o quê? O exame de corpo de delito. Ela vai ter as fotos também, que eventualmente ela tenha tirado, ou tenha ido ao hospital, o prontuário vai servir também. E o delegado ele vai receber esse registro de ocorrência, o famoso boletim de ocorrência, e ali ele vai tomar as medidas da investigação mesmo. Espera aí, ela está dizendo que é o fulano, eu vou intimar ele para ele vir aqui na delegacia, para ser interrogado. Esse registro da ocorrência, ele inicia a fase da investigação, que é a fase policial. Exato, vai iniciar, é o pontapé inicial. No entanto, às vezes, o próprio delegado, ou o Ministério Público também, ele pode tomar essa iniciativa, ele mesmo já dá andamento a isso, sem necessidade de um terceiro vir lá registrar o fato. Então, um exemplo, ele viu na TV, o delegado viu na TV que ocorreu um crime. E esse crime é uma ação penal pública incondicionada. Então, não precisa ter uma vítima lá para fazer o registro de ocorrência. Ele pode, a partir de então, instaurar uma portaria. Instaurada a portaria, dá-se início ao inquérito policial, Giovanni. Então, o registro de ocorrência, o delegado vai verificar, vai instaurar o inquérito. E aí o inquérito vai ter aquela investigação inicial. O inquérito é um procedimento administrativo disciplinar. Administrativo. É um processo administrativo. Ele é sigiloso. Então, ele vai estar ali para uma forma pré-processual. Ainda nós não... Fase policial, fase de investigação. Investigação. Então, ali a pessoa é suspeita, ali a pessoa ela não é ré. Então, pronto, ele não é réu. O autor da violência, até então, ele não é réu. Ele vai virar réu ao final, quando for recebida a denúncia. Então, exemplificando, registro de ocorrência, o delegado vai despachar, vai, a partir de então, instaurar o inquérito policial, determinar as diligências iniciais e, ao final, confirmando o que foi dito no boletim de ocorrência, com as testemunhas, com o exame de corpo de delito, ele vai, eventualmente, indiciar ou não aquele suposto autor. Feito isso, ele vai encaminhar para o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário vai encaminhar para o Ministério Público. Aí o Ministério Público vai avaliar o inquérito policial. A partir dali, ele vai oferecer ou não a denúncia. Feito isso, vai para o Poder Judiciário novamente, e aí o juiz vai receber ou não aquela denúncia. E aí, recebendo... Iniciação penal. Iniciação penal, e a pessoa se torna então, ré. O promotor de justiça ele pode concordar ou não com o delegado. Isso mesmo. Ainda que o delegado conclua que não houve crime. Exatamente. Ou seja, o Ministério Público pode entender que houve crime. Pode ter que houve crime. Inclusive, Giovanni, o delegado ele não pode arquivar o inquérito policial. Ele não pode tomar medida ali de arquivar. É obrigado a mandar para o Ministério Público. É obrigado a mandar para o Ministério Público. Quem pode pedir o arquivamento é o Ministério Público. Exato. E comentasse ali que ele não é réu ainda, né? Enquanto não tem processo, é isso? Não é réu. Pois é, mas aí a questão da garantia constitucional ao silêncio, isso já existe durante o inquérito? Porque no inquérito já se sabe quem é o suposto
que virá a ser o réu, vamos dizer assim, Sim. ele tem um direito assegurado de permanecer em silêncio. Todas as garantias constitucionais e legais são preservadas para o suspeito ali. Todas. Mesmo então, na fase policial. Mesmo na fase policial. É importante dizer que não existe o contraditório e a ampla defesa no inquérito. Então, o delegado, eu posso requerer, enquanto advogado criminalista, diligências. Essas diligências que eu vou solicitar para esclarecimento de alguma situação, ficará a critério da autoridade policial de fazê-las ou não. Então, geralmente, o inquérito ali, a pessoa vai ficar em silêncio. Ok. Ao final, esse silêncio dele, em tese, não pode ser interpretado em seu prejuízo. Contudo, se todos os elementos, aí nós não temos prova no inquérito, nós temos apenas elementos informativos. Ao final, o delegado vai entender, mas eu não tenho elementos suficientes aqui, eu não vou indiciá-lo, eu vou encaminhar agora para o Ministério Público com todos o relato das testemunhas, o tipo da vítima, imagens, enfim, ou não consigo ver se realmente é a pessoa por aquela imagem, na questão do reconhecimento, e encaminhar para o Ministério Público. Entende? Então, esse é o que caminho. Que foi o que aconteceu nesse exemplo que você citou no início. Ali, da questão do balão. Exatamente. Que o delegado entendeu por não indiciar. Exato. Então, o delegado, ao final da investigação dele, da responsabilidade dele, na sua análise técnico-jurídica do fato, ouvindo as testemunhas, todas as perícias que foram feitas, ele entendeu, ali com a sua livre convicção, que não havia elementos para indiciar ali o piloto, para aquela tipificação penal que, em tese, as pessoas foi muito falado. Ele, a partir disso, encaminha para o Ministério Público. Então, o Ministério Público ainda assim pode, eventualmente, pedir, primeiro, maiores diligências. Opa, peraí, mas você mencionou aqui tal situação, um exemplo. Não ficou bem esclarecido para mim. Quero que seja ouvida novamente essa testemunha aqui para dizer se realmente houve esse procedimento dele ou não houve. Algo assim, né? Tô falando sem saber, sem ter acesso. Apenas para ilustrar aqui para os nossos amigos aqui. Ali, nesse caso, eu não lembro bem, houve homicídio ali no caso, né? Pessoas morreram no acidente? Isso mesmo. Mas o piloto sobreviveu? O piloto sobreviveu. E aí que está a grande questão. Primeiro, houve, a princípio, vamos lá, desde o início, as testemunhas falaram que não estavam um momento, né? O clima, o ambiente não estava bom para, a princípio, né? Para eles levantarem voo. Levantaram o voo. Ele é o responsável, ele como piloto ele é responsável, então ele tem que seguir os protocolos ali. E aí foi falado, não sei como é a situação toda. Fofoca, vamos colocar bem isso mesmo. Fofoca. A fofoca do povo falou que tinha um maçarico ali, que o maçarico começou a pegar fogo, colocando em tese que ele seria o responsável, o piloto, e aí ele tá como, vamos dizer assim, como um garantidor ali de saber os procedimentos. E aí, por ele não ter feito aqueles procedimentos em tese, ou por ter falhado, ocorreram as mortes. Aí seria a questão de ser uma morte adiante de todos os elementos. Foi uma questão de morte culposa. Culposa ou dolosa. Exatamente. Foi imperito. Muitas pessoas, após entendendo que não houve um indiciamento, elas entenderam que, na verdade, mas teria que ser, porque ele foi imperito. O povão falando assim, né? Quem vai saber é o delegado, as pessoas que têm a analisar integralmente os elementos do inquérito. Esse é o ponto central. Então, é muito achismo e a gente não pode... mas é porque ele era o responsável. Quem tem que ver... até quando pede assim... mas aquele processo na TV, o cara foi absolvido, o cara foi condenado. Eu sempre falo, enquanto advogado, né, Giovanni, a gente não pode falar de algo que a gente não tem o conhecimento integral. A gente tem que falar de questões didáticas para ilustrar o que pode ter acontecido, né? Não, até porque, como eu já comentei, né? Pessoas aqui que não estão nos assistindo, às vezes não têm esse conhecimento jurídico. E hoje o meu filho mais velho está estudando direito e está no início, né? E muitas vezes ele me faz questionamentos típicos de pessoa leiga. E como o André mencionou ali, durante o inquérito não existem provas, existem elementos. Para quem não tem esse conhecimento jurídico, soa assim, meu Deus, mas como assim é elemento, mas não é prova? Mas esses elementos depois não estarão lá no processo e aí eles não serão provas? Sim, é porque é uma diferenciação muito técnica que tem uma razão de ser. Existe uma razão de ser, por quê? Porque durante o inquérito, né, ainda se está apurando se vai se chegar à conclusão de que houve crime e quem cometeu o crime. Então, até então, não tem prova.
São apenas elementos. Qual a autoria, qual a materialidade, né? Tudo isso. Aí sim, depois que se torna processo, aqueles elementos, eles meramente são denominados provas por uma questão de técnica jurídica, é só isso. Não tem, pessoal, é a mesma, é o mesmo produto, é o mesmo material, é só um termo diferente para se dizer o que é numa fase do procedimento e depois em outra fase. Isso. Aí é só um adendo, Giovanni. Essa questão dos elementos do inquérito que são levados ao processo após o recebimento da denúncia pelo magistrado, esses elementos eles devem, aí há essa troca, mas eles devem ser confirmados perante a instrução ali e julgamento daquele processo, daquele caso. Então, ninguém pode ser condenado em razão unicamente dos elementos do inquérito. Então, se após o inquérito não vir nada de novo durante o processo, ou que confirmem aquelas alegações iniciais, a pessoa deve ser absolvida. Então, foi produzido tudo no inquérito, mas em juízo isso não foi confirmado, não, a pessoa não pode ser condenada, unicamente pelo que tem no inquérito. Compreende? Então, por isso que tem essa questão de todo um processo. É o processo, né? Uma sucessão de atos. Até porque, assim, o inquérito é conduzido pela autoridade policial, delegado no caso, e principalmente quando se trata de crimes envolvendo outras autoridades, né, políticos, por exemplo, às vezes há interesses ali que nem sempre são republicanos, né? E aí, o delegado conduzindo o inquérito do jeito que ele gostaria que fosse, né, concluído, ele faz perguntas de um jeito para que a resposta seja daquele jeito, para que seja ou incriminador ou contrário, dependendo do interesse aí do delegado. E aí por isso que no processo, né, é permitido então que a parte possa fazer o contraditório, né? Exato. Fazer a prova contrária, ou inclusive, como o André comentou, confirmar ou infirmar aquela prova, fazendo um novo depoimento daquela testemunha. De repente a pergunta que o delegado fez foi de um jeito, que o advogado vai fazer de um outro jeito, e a resposta então vai ser o magistrado de um até, né, de uma forma imparcial. É isso aí. Agora, mas Giovanni, temos novidades também aí vindo de você, né? Então, hoje eu trouxe aqui, a minha parte é o direito tributário, né? Então, no primeiro episódio já comentei, já fiz uma introdução, dizendo que hoje a gente está passando por um momento de transição aí com a reforma tributária, e dentro da reforma tributária tiveram pequenas modificações no ITCMD, que é o imposto que se paga em razão de uma causa mortis, ou seja, em razão do óbito de uma pessoa que possui patrimônio, e que, portanto, esse patrimônio ele é transmitido por herança, ou decorrente de uma doação, né? E o que a emenda constitucional ela modificou? Ela modificou basicamente 2 pontos, né? Ela modificou que o Estado, porque afinal de contas o ITCMD é de competência do Estado, né? O Estado que tem direito de cobrar o ITCMD no caso de causa mortis de bens móveis. E aí os bens móveis, aí a gente inclui também os títulos e direitos, títulos de crédito, direito, né? Aplicações financeiras, valores depositados em caderneta de poupança, ou mesmo em conta corrente, ações, veículos. O veículo não vai entrar aqui exatamente, porque o veículo ele possui o registro dele no órgão de trânsito que é vinculado ao Estado. Tá. Mas o valor depositado numa instituição financeira, né, ele não tem uma localidade dele. Né? Instituição financeira, ela tem sede, se for o Banco do Brasil, por exemplo, tem sede no país todo. E aí o que estava acontecendo? Pessoas muito ricas, que possuem ações e valores depositados em instituição financeira, estavam indo para alguns estados cuja alíquota é bastante reduzida. Né? É o caso, por exemplo, do estado do Amazonas, que tem alíquota única de 2%. Aí eles iam fazer o inventário lá. Não pegavam um tabelionato, iam lá para Manaus, por exemplo. Porque no extrajudicial ela tem a opção de escolher, né? Exatamente. Extrajudicial, o inventário pode ser feito em qualquer localidade. Isso. Chegava lá,
e pagava o ITCMD para o estado do Amazonas, né? Vamos supor aí que seja aí um patrimônio aí de 60 milhões, né? Ações. O cara tem lá a ação do Banco Bradesco, né? Um acionista muito forte aí do Banco Bradesco, 60 milhões, processa o inventário no Amazonas, recolhe 2% de 60 milhões, dá 1.200.000. Aqui, em Santa Catarina, basicamente seria 7%, né? 7% de 60 milhões, ficaria aí 4.800.000. Aí teria aquela questão da redução ali por conta das alíquotas menores e umas faixas menores, né? Mas basicamente seria 4.800.000. Uma diferença aí de 3.600.000, né? Então, evidentemente que quem tem esse patrimônio contrata um advogado, o advogado viaja até lá a cidade de Manaus, né? Vai com a procuração pública assinada por todos os herdeiros e processa o inventário lá no cartório de Manaus, pagando aquele valor a título de ITCMD. A emenda constitucional modificou essa regrinha porque acabou com a ideia de que o ITCMD é devido ao estado onde se processa o inventário. Não tem mais essa regra, passou então a considerar o domicílio de cujos, né? A pessoa que faleceu, se ela tinha domicílio em Santa Catarina, então o ITCMD tem que ser recolhido para Santa Catarina, independentemente de onde será processado o inventário, né? Mas eu posso escolher o tabelionato de qualquer lugar do Brasil, mas o ITCMD vai ter que ser recolhido no estado do domicílio do autor da herança. Exatamente. Porque quando é bem imóvel, a regra já era assim, sim, no sentido de que o ITCMD tem que ser recolhido para o estado onde está localizado o imóvel. Né? Por isso que eu comentei do carro, porque o carro, como ele está vinculado a um órgão de trânsito estadual, então não tinha como escapar também dessa situação, né? Agora, então, o que importa é para fins de bens, títulos de crédito e ações, o que importa é o domicílio fiscal do falecido. Essa foi uma alteração que a reforma tributária trouxe através da emenda constitucional. A outra modificação é de que as alíquotas passarão a ser progressivas. A emenda constitucional ela não estabeleceu quais são as alíquotas, apenas manteve aquela regra de que tem que ser respeitada a alíquota máxima definida pelo Senado Federal, que hoje é 8%, né? Provavelmente vão manter, né? Mas vai ainda depender de como passará o PLP 108, que é o projeto de lei que está tratando do ITCMD em âmbito de lei complementar. Foi aprovado agora na Câmara dos Deputados, está no Senado Federal. O projeto, por enquanto, ainda não trouxe alíquotas, apenas manteve a redação da emenda constitucional de que deverá ser progressiva, respeitada a alíquota máxima definida pelo Senado Federal. Agora, pode ser que o Senado Federal altere o projeto de lei, esse projeto de lei, para já estabelecer qual é a alíquota máxima, né? Ou, se não fizer isso, vai ainda permanecer a alíquota máxima já definida, porque a alíquota de 8%, se eu não estou enganado, ela é definida por resolução do Senado. Tá? Aí vai depender de uma eventual alteração dessa resolução ou a edição de uma nova resolução para tratar desse tema, aí, a alíquota máxima do ITCMD. E aí delegou para que os estados definam as suas alíquotas, desde que sejam progressivas. Né? Aqui Santa Catarina já era. Já então temos. Nós não vamos ter muita diferença. Acredito que o estado não vai modificar as suas alíquotas. Né? Eu acho que ela é bem desenhada. Se considerar que é um tributo que tem que ser calculado de maneira progressiva, porque adota faixas de 1, 3, 5 e 7%. Né? E 8% apenas para casos de doação ou transmissão causa-mortes, que não envolve ali a relação de parentesco consanguíneo, ou de ascendente para descendente, ou descendente para ascendente. 8% na verdade é basicamente para colaterais ou pessoas estranhas, né? Pessoas terceiras, né? Então, basicamente foram essas as modificações da emenda constitucional e o projeto de lei que eu já mencionei, ele está trazendo algumas coisas a mais. Até porque a causa-mortes era um tributo pouco explorado pelos estados, né?
e foi ganhando um pouco de importância nos últimos tempos, porque tanto o município quanto o Estado, eles estão tentando aumentar a sua arrecadação. O ISS, por exemplo, que é o imposto de competência dos municípios, muitas vezes foi assim ignorado pelos municípios no sentido de finalidade arrecadatória. Eles não estimulavam muito a fiscalização, o recolhimento desse tributo. O IPTU, muito tempo, ficou sendo calculado com base num valor venal extremamente abaixo do valor do mercado, e isso tudo os municípios e estados começaram a abrir o olho para isso, né? Porque perceberam que apenas o ICMS e os tributos federais não eram suficientes, né? Então, assim, agora vai depender. Nesse projeto de lei, que é uma lei complementar, está tratando e, inclusive, fazendo o mesmo que foi feito com a lei que a Caroline trouxe, a 14.250, sobre o abandono afetivo, também está colocando agora no texto da lei situações que apenas eram tratadas por jurisprudência. Por exemplo, um caso que era muito recorrente e que agora vai estar no projeto de lei é a tal da remissão de dívida, que muitos pais adotavam essa técnica para escapar do tributo do ITCMD, declarando o empréstimo para o filho, né? Declarava lá dava um bom valor para o filho, passava o tempo, e depois lá de 6, 7 anos fazia a declaração de imposto de renda dizendo que aquele empréstimo foi perdoado. E aí o filho, então, não precisa ter que devolver o valor. E também, olha, não foi uma doação, ele foi um empréstimo. Evidentemente que aí o Estado ele começou a discutir isso aí. Não, peraí, mas isso aí é uma simulação, pode ser uma simulação, né? Tem todo um caráter aí de que foi feita uma jogada de passar o dinheiro do pai para filho com o propósito de fazer doação e escapar do pagamento do tributo. E aí, então, a jurisprudência era na linha de que a remissão de dívida constituía, sim, fato gerador do ITCMD, mas agora, no projeto de lei, está previsto. Então, não tem mais o que discutir sobre isso. Um ponto também que esse projeto de lei trouxe é o pagamento da mesada. A mesada não sofrerá incidência do ITCMD. E o que é a mesada? É aquela mesada que o pai repassa para o filho, para o sustento familiar, né? O sustento dele próprio ou da família do filho, que é muito comum. Isso aí empresários né, que têm filhos ali, e os filhos às vezes nem trabalham, né, na empresa, recebem uma mesada do pai, né? Às vezes é uma mesada gorda, né? Aí vai se discutir talvez até que ponto é o valor necessário para o sustento familiar, ou se tem uma margem, ali, uma gordura ali para escapar da incidência do tributo. Mas o fato é que está agora previsto em lei, e isso talvez vai ser motivo de contencioso aí entre o Estado e essas pessoas que recebem uma mesada, vamos dizer assim, um pouco gorda demais. E a entrada em vigor dessa lei? O projeto está agora no Senado Federal. Estamos aguardando, então, a aprovação. Outro ponto também é a doação ou a compra de imóvel em nome de filho, normalmente menor de idade, né? Mas a lei ela não especifica. Basta que a compra ou a doação de um bem seja para uma pessoa que ela está claramente sem capacidade financeira para aquisição, né? No caso é a compra, né? Isso é também muito comum, porque às vezes pais para escapar fazer do tributo, a doação, acaba fazendo a compra e venda. Para escapar do pagamento. O ITBI é bem menor do que o ITCMD. Aí o que ele faz? Ele vende para o filho. Faz a compra e venda. Mas o filho não tem condições de comprar. Embora a lei civil considere que essa venda de ascendente para descendente é nula, né?
Se eu não estou enganado, a lei considera como nula, ou anulável. Nula. É nula, né? E apesar disso, a despeito disso, para fins tributários, isso não interessa. O fisco vai entender que se houve uma venda, ela vai pegar aquela escritura e considerar que aquilo ali foi uma simulação, porque quem comprou não tinha capacidade financeira para comprar. E aí vai tributar com o ITCMD, que é muito mais pesado que o ITBI. E aí, se fizeram lá a escritura e pagaram o ITBI, a pessoa vai ter que pedir o ressarcimento pro até município. porque na doação de ascendente para descendente é uma antecipação legítima, né? Então, muitas vezes também o pai ou a mãe não quer justamente para não caracterizar essa antecipação de herança. E aí acaba fazendo a compra e venda. Então, às vezes, também tem uma intenção de fraude, né? Uhum. Daí, no caso aí, não é a fraude ao fisco, é a fraude a algum outro herdeiro. Fraude a herdeiro. Então, outro ponto que eu achei interessante também ele está bem claro agora que, embora isso não fosse mais, não tivesse mais dúvida sobre isso, a renúncia da herança não incide ITCMD, desde que ela seja aquela renúncia abdicativa em que o herdeiro ele não aceita nada do que ele tem de direito. Né? E aí, por quê? Porque às vezes a pessoa quer receber um bem... É que não existe renúncia parcial, né? Não, a renúncia só é total. Ou às vezes quer renunciar em favor de um outro herdeiro, por exemplo. Que na verdade é a aceitação e a cessão, né? Isso. Mas deixou claro essa situação. E aqui em Santa Catarina, a lei ela prevê que na extinção do usufruto também incide o ITCMD. Salvo engano, tem essa previsão na nossa lei aqui, que também foi motivo de discussão e contencioso. E agora o projeto de lei ele traz essa regra dizendo que não, a extinção de usufruto ela não é hipótese de incidência do ITCMD. É o caso, né? Às vezes o pai ele já faz a doação para o filho e reserva ali o usufruto do bem. E aí depois ele falece e o usufruto ele se extingue. E aí o Estado ele quer cobrar de novo sobre essa extinção. Isso. Então agora a lei ela deixou claro isso aí, que não pode haver a cobrança do ITCMD nesse tipo de situação. Ficou também, né? Esse foi um ponto de discussão durante a tramitação da Lei Complementar 214, que regulamentou a emenda constitucional, se haveria a cobrança de ITCMD no valor recebido a título de previdência privada. Tá? Então, esse projeto aqui também. Esse projeto, então, na verdade, assim, estava previsto na lei complementar, eles suprimiram, então a lei complementar não trata, não diz nem que sim, nem que não. Mas esse projeto ele traz coloca no texto da lei que, de fato, a previdência privada complementar ela não representa hipótese de incidência do tributo. Então também ficou claro isso aí. Claro. Então basicamente esses são os pontos mais assim importantes, ou vamos dizer assim, que chamam a atenção desse projeto. Está no âmbito agora do Senado Federal, vamos ver como é que vai finalizar e como é que será Até porque votado. São situações do dia a dia, né? Eu costumo dizer até em sala de aula para os meus alunos que duas certezas que a gente tem nessa vida, né? Uma que a gente vai morrer e outra que a gente vai pagar imposto. Então, é de alta relevância as informações que tu trouxeste, porque nós precisamos saber, né? O que vai acontecer, quais são as modificações que nós teremos em relação à questão dos impostos, principalmente o causa-mortes, porque, sem dúvida nenhuma, nós precisamos pensar nisso, planejar. Eu digo que planejamento é um ato de cuidado, e o que nós queremos, né? Como é que vamos fazer e como é que vamos planejar, pensando justamente nessas alterações aí que estão por vir, né? Porque em algum momento isso vai ser aprovado, vai ser modificado e precisamos pensar nisso também. Verdade. Caroline, até assim, Giovanni, quando então houver ali, obviamente, né, o falecimento, a causa da mortes ali, para chegar na questão do ITCMD, então tem um inventário. Certo? Certo. Então, o inventário, pelo que tudo indica, vai ficar mais caro. Provavelmente em alguns estados, sim. É isso que eu queria saber.
É porque no nosso estado já tem a é alíquota, já é escalonado, já é progressivo, né, a nossa alíquota. A não ser que o Senado Federal... Porque, assim, existe uma tendência, um desejo, principalmente da parte da turma da esquerda, de tributar mais fortemente a herança, né? Tanto é que nos Estados Unidos a tributação lá é pesada com relação a O nosso país nem é uma tributação, não é considerada uma tributação alta em termos de herança, né, comparado a outros países. E a lógica é porque é o seguinte, é para evitar que pessoas acumulem patrimônio, né? E que, vamos dizer assim, que os bens sejam melhor partilhados entre a população, entre a sociedade, tornar uma sociedade menos desigual. Mas isso é uma questão de pensamento. Sim, eu até ia perguntar, mas não representa um controle maior do Estado? Representa, né? Materializa um controle maior do Estado nessa questão do patrimônio. Sem dúvida. Aí a gente começa a entrar num campo aí de discussão. Só porque tem esses dois entendimentos, né? Um maior controle, mas em consequência também, assim, em detrimento, talvez, de uma injustiça, né? Não sei se esse é o termo, não é assim, dessa questão do patrimônio, que a gente não está falando de taxação, simplesmente no controle, né? Na verdade é o seguinte, por que a gente recolhe tributo? Recolhe tributo porque a gente precisa manter o Estado, e o Estado precisa dos recursos para cumprir as funções pelas quais a gente delegou a ele. Está lá na Constituição Federal. O Estado ele tem a obrigação de prestar assistência, prestar saúde, educação e várias outras atividades, segurança. Então, para isso precisa de recursos. Mas só paga quem tem o patrimônio também. Então, mas aí é o seguinte, quem não tem patrimônio não vai pagar, né? Paga quem tem. Agora, e quem tem mais, paga mais. Mas essa é a lógica, a lógica da progressividade tributária. Isso. Até por conta de uma justiça fiscal, coisa assim. Evidentemente que quem ganha 100 mil reais ao mês pode pagar um percentual maior do que quem ganha 2 mil reais por mês. Porque se paga o mesmo percentual entre essas duas remunerações, quem recebe menos vai ter um impacto muito maior proporcionalmente do que aquela pessoa que recebe lá os 100 mil reais. Então, evidentemente que assim, para a gente chegar num denominador comum, adota-se o seguinte, quem ganha 100 mil recolhe uma alíquota maior, porque, vamos dizer que seja 30%, vai pagar 30 mil de tributo, né? E quem ganha 2 mil reais não paga, fica isento. Tá? Do que vamos adotar uma alíquota mediana para todo mundo. Entendi. Entendeu? Quem recebe 2 mil reais, 15%, por exemplo, né? 300 reais. Esse 300 reais vai fazer falta para quem recebe 2 mil. Agora, quem ganhou 100 mil reais, pagar 15 mil reais, ele teve uma grande vantagem, porque ele diminuiu 15 mil se fosse 30%. Essa é uma lógica. É interessante o tema. O imposto de renda, ele é o tributo que ele está também sendo reformado no Congresso. Já tem esse projeto aí de isenção até 5 mil reais, um adicional para quem ganha acima de 600 mil reais ao ano, né? Representa basicamente 50 mil reais ao mês, quem ganha mais. Eles pegaram mais ou menos ali o teto do ministro do STF, que é o teto do servidor público, como limite. Então, quem ganha mais tem que contribuir um pouco lá, vai ter um 10% adicional de imposto de renda sobre esse excedente. Então, o imposto de renda, assim, é o que vai, vamos dizer assim, é o imposto que tem realmente o DNA de se tentar fazer uma justiça fiscal melhor possível. A reforma tributária, ela tratou sobre além do imposto causa-mortes, basicamente ela tratou do imposto sobre o consumo. Aí o imposto sobre o consumo, aí pega todo mundo. Embora tenha alguns produtos lá, né? Alguns produtos que estão isentos, enfim, para tentar encontrar ali um meio termo nessa parte do que é importante preservar as pessoas com menor renda, para não tributar tanto elas, porque no fim das contas, toda tributação ela incide na cadeia final, lá na ponta da linha, que é o cidadão. Seja ele pagando um pãozinho na padaria,
ou o camarada que está comprando lá um carro luxuoso, né? Na ponta da linha, o cidadão é que arca com esse custo tributário que está embutido no preço das coisas. E aí o que acontece? A reforma tributária, na parte que tratou do imposto sobre o consumo, tentou aí fazer algumas modificações para simplificar e, simplificando, diminuir esse custo tributário com a ideia de que no final o preço dos produtos tem uma redução, mas evidentemente não pode perder a arrecadação, porque os estados também já estão bastante comprometidos. Nosso estado, ele tem muita atribuição, né? A gente, cada vez mais, a gente percebe assim que o estado ele intervém em muita coisa, né? Para quem constrói um prédio, por exemplo, ele precisa contratar engenheiro, ele precisa contratar a empreiteira, os empregados que vão erguer o prédio, e lá no final ele precisa resolver toda a parte da segurança de incêndio, né, o preventivo, e ele precisa contratar o profissional que faz o projeto, que vem fazer a fiscalização, e aí ele tem que pagar a avaliação do projeto pelo servidor da prefeitura para ver se o projeto está de acordo com o plano diretor ou não. Então, assim, quando ele vai ver, assim, meu Deus, eu estou pagando tanta coisa, e muita coisa não estava na ideia inicial da pessoa que ia construir aquilo. Só, claro, um construtor de contumaz é que sabe que tem todas essas despesas, mas o iniciante não faz ideia. Aquele que constrói esporadicamente ou que está começando, quando ele percebe, tem muita coisa para pagar, né? Mas é isso aí. Pessoal, muito bom. Bacana novidades. Bacana estar com vocês de novo aí. Um momentinho aí para alegações finais. Alguém quiser fazer uso da palavra aí, fica à vontade. Eu quero só agradecer mais uma vez a participação, né? E os nossos ouvintes também que estão aí participando, nos ouvindo, colaborando e que possam contribuir trazendo temas, né? Hoje foi falado de tanta coisa e quem sabe possam também contribuir sugerindo algum tema para que nós possamos conversar aqui, esclarecer de repente alguma coisa, né? Como nós falamos aqui, direito de convivência, inventário, enfim, são tantos temas, né, que nós abordamos aí no nosso dia a dia e que nós possamos aí conversar e esclarecer também. Então, agradecer mais uma vez, foi um prazer estar com vocês novamente. Obrigada. Eu quero agradecer todo mundo que nos assistiu também nesse episódio, está nos assistindo. E também agradecer a Caroline, nossa professora, que deu uma aula hoje aqui sobre essa nova mudança, que na verdade veio a consolidar já um entendimento que já estava ocorrendo, mas muito importante e significativa para as crianças, né? Para as nossas crianças, para o nosso futuro. Então, quero agradecer a tua Caroline, ao Giovanni também aqui pela palavra, pela condução aqui dos trabalhos hoje. Muito bem, agradeço também aos colegas aí e espero estar com vocês mais uma vez aí no próximo episódio. E pedir aí, quem está nos acompanhando, se inscreva aí no nosso canal, deixe o comentário, faça a sua sugestão, deixe aí um joinha também, é sempre bom, né? Dar um engajamento para o canal aí, quem sabe levar mais conhecimento para outras pessoas que não tiveram a oportunidade de conferir esse episódio. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço.